Olá, você vai ver agora no Lance Total. Esquentam os bastidores do futebol em dia de Futecom. Cristóvão Borges confirma a volta de Ricardo Gomes no comando do Vasco. Felipe Bolghese conta os detalhes da negociação do Timão com Meia Montijo. E mais, de férias no Rio, será que Adriano resistirá às tentações da cidade maravilhosa? O Adriano gosta de coisas mais pesadas, né? O Vasco da Gama não foi o campeão brasileiro, mas foi o grande vencedor do prêmio Craque do Brasileirão de 2011. O time cruzmaltino faturou 5 troféus, enquanto o Corinthians levou apenas 2, o dos volantes Ralf e Paulinho. Pelo lado do vice-campeão, Dedé foi eleito o melhor zagueiro pela direita e craque da galera. Fagner, melhor lateral direito, Diego Souza foi o melhor meia pela direita e o de melhor técnico foi dividido entre Ricardo Gomes e Cristóvão Borges. E um dia após receber o prêmio, Cristóvão confirmou no Futecom, o Fórum Internacional de Futebol, que está sendo realizado aqui no Rio de Janeiro, o retorno de Ricardo Gomes no comando do time de São Januário. Nem os médicos eles conseguem definir exatamente isso. A definição de quando ele vai voltar, ninguém tem, porque é um processo que ele está passando, ele está fazendo fisioterapia, a recuperação dele é surpreendente, é muito boa, mas não dá para dizer exatamente quando que isso vai acontecer. Agora que ele vai voltar, ele vai voltar. Enquanto isso, a gente vai tocando e esperando, daqui a um pouco ele chega. A outra boa notícia para a torcida vascaína é a permanência de Juninho Pernambucano em São Januário. O Reizinho recusou a proposta para retornar ao Catar para seguir no clube cruzmaltino por mais um ano. Uma reunião está prevista para os próximos dias entre o agente dele, José Fuentes, e a diretoria do Vasco. Já os reforços ainda são um mistério no Vasco. O gerente de futebol do clube, Rodrigo Caetano, um dos palestrantes do Futecom, não confirmou a contratação do zagueiro Anderson Martins. Em relação ao Anderson Martins, para minha surpresa, ele na verdade esteve visitando os companheiros, mas apenas uma visita de cortesia, nada além disso. Não tinha nenhum tipo de vinculação ao possível retorno dele, até porque ele foi comprado, ele foi adquirido, houve um investimento por parte do outro clube e até o presente momento isso não é nada factível. O jogador do Al Jaish do Catar teria dito a alguns ex-companheiros de clube que gostaria de jogar novamente no time cruzmaltino. Afinal, Anderson Martins volta ou não ao Vasco? Rodrigo Sentar. O Anderson Martins, de fato, tinha vontade de retornar ao Brasil, né? Retornar ao Vasco. Pelas nossas apurações, inclusive, chegou a deixar claro, conversou com os jogadores que tinha vontade de retornar, de repente a possibilidade de voltar por empréstimo na Libertadores, mas a negociação não é tão fácil assim, entre a vontade do jogador e o clube do Catar liberar e o Vasco conseguir essa negociação, é bem mais complicado. De fato, o jogador tem essa vontade, só que ele não foi inscrito no Catar, vai se reapresentar e, ao que parece, até o momento, vai jogar a próxima temporada pelo clube. Por enquanto ficou apenas na vontade e no desejo do jogador, obviamente que a torcida vascaína gostaria disso, mas até o momento não vem. Mas vamos aguardar as próximas informações, de repente tudo muda. No vai e vem do mercado da bola, o Meia Montijo do Cruzeiro pode estar a caminho do Corinthians, mas para que a transação realmente aconteça, o Timão vai ter de desembolsar pelo menos 36 milhões de reais. Será que rola? Felipe Bolghese. A diretoria do Corinthians promete fazer todo o esforço para ter o Montijo em 2012. Essa é a grande prioridade do clube para a disputa da Libertadores. Eles veem nesse jogador uma experiência da própria competição. Ele disputou pela Universidade de Chile, contra o Flamengo, enfim, deixou uma boa impressão. E o Corinthians também tem essa carência no meio de campo, porque os principais meias, o Alex e o Danilo, são canhotos e eles jogam mais avançados, enfim, rendem mais avançados. O Corinthians sabe que é difícil, o próprio Cruzeiro tem falado que vai dificultar, que giraria em torno de 36 milhões de reais, mas de repente, né, tem cotas de televisão, o Corinthians pode negociar, pode ter ajuda de investidor, então é uma negociação aí que é a prioridade, porque de restante de elenco, enfim, atacantes, zagueiros e até os volantes, se o Corinthians mantiver mesmo o Paulinho, tá bem servido, essa é a posição carente, então o Montijo é o cara do Corinthians até pelo menos a disputa da Libertadores, o início, o período das inscrições vai ser a prioridade da diretoria. Ok, Felipe, a preocupação maior de André Sanches, pelo menos no momento, é com Adriano. O presidente do Corinthians deixou claro na festa do Brasileirão que o Imperador precisa se cuidar para render em 2012 o que não rendeu nessa temporada. O Adriano realmente, não só pela capacidade que ele tem de atrair mídia, atrair essas coisas, mas principalmente pelo futebol que ele joga. É que infelizmente é uma contusão muito séria.
Pelo porte físico dele, demorou um pouco mais para se recuperar. Espero que ele comece o ano bem. Ele vai ter uma programação aí nas férias. Espero que ele, dos 30 dias, ele cumpra pelo menos 20. Já vai ajudar bastante e chegue um pouco mais forte, até porque a Libertadores começa em fevereiro e precisam dele 100%. Na verdade, Adriano terá apenas 10 dias de férias sem moderação, ou seja, o Imperador só vai poder extravasar mesmo durante esse período. No restante da folga, Adriano será monitorado pelo clube. A preocupação é que o atacante não ganhe peso no recesso de fim de ano. O fisioterapeuta Bruno Maziotti afirmou que o jogador vai ficar no Rio e deverá procurar um personal trainer. A vigilância do Corinthians será feita através de ligações semanais para saber se Adriano está seguindo a dieta. De acordo com o Jornal Extra, Dona Rosilda, mãe do Imperador, confirmou que o filho vai chegar no Rio no fim de semana. O craque vai passar o recesso com a família e os 2 filhos. Agora, no Rio, com sol, praia, samba, amigos, será que o Imperador vai resistir a tudo isso? Alessandro Abate. Na verdade, quem vai aproveitar mais as férias do Adriano são os vizinhos dele aqui em São Paulo, né? Acho que foram eles até que imploraram para o Corinthians esticar essas férias dele para ele ir para o Rio de Janeiro e deixar eles um pouco em paz com essas festas que ele tem feito por lá. O Corinthians quer que o Adriano volte logo para não ter o mesmo trabalho que teve no ano passado, né? Só que o problema é que quando ele voltar para São Paulo aí tem restaurante, cantina italiana, pizzaria, coisas que ele adora, aí fica mais difícil para os preparadores do Corinthians. E no Rio de Janeiro, lá, as baladas já estão fichinha, né? É engraçado que o Adriano nem foi na festa do título do Corinthians para comemorar, porque parece que era uma festa muito light, uma festa de família, jogadores levando os filhos. O Adriano gosta de coisas mais pesadas, né? Em São Paulo ele já achou isso, então no Rio de Janeiro não vai fazer muita diferença, não. Acho que pelo menos lá no Rio de Janeiro ele pode dar uma caminhadinha no calçadão, dar um mergulhinho na praia, uma vida um pouco mais saudável. Em São Paulo aqui, o Adriano tá na vida louca também e é por isso que o Corinthians quer que ele volte antes a treinar, ficar de olho nele. Imperador, ano que vem, a briga contra a balança não vai ter a desculpa do tornozelo, hein? Valeu, Ale. Agora vamos a outras notícias do dia. O deputado Vicente Cândido, do PT, relator da Lei da Copa, apresentou nesta terça-feira o parecer sobre o projeto. O relator incluiu no texto a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol durante o Mundial de 2014. A votação na comissão acontece na semana que vem. E o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, admitiu nesta terça-feira durante o Futecom que a Lei da Copa só deve ser aprovada no ano que vem. Eu estou trabalhando para que seja aprovada esse ano, pelo menos na Câmara dos Deputados. Acho que no Congresso, ou seja, no Senado também, não haverá tempo para esse ano, mas sim para o começo do próximo. Agora, na Câmara, nós vamos fazer um esforço para aprovar esse ano, o que não é o ideal, mas pelo menos sinaliza quais são os compromissos do país e do Congresso na sua relação com os organizadores da Copa. Ainda no Futecom, o técnico Dorival Júnior confirmou a contratação do atacante Dagoberto pelo Internacional. Nós teremos aí uns 4 ou 5 atletas que venham com qualidades, sem dúvidas, e que possam realmente fortalecer um pouco mais o nosso grupo, que é um bom grupo. O nome já confirmado? Apenas o Dagoberto, né? Não sabendo se o teremos em janeiro ou após a finalização do contrato, se não me falha a memória, em maio. A Unilever conquistou o 9º título estadual após bater o Macaé por 3-2 na decisão do Campeonato Carioca. O título foi o primeiro da levantadora Fernanda Venturini no retorno às quadras após 4 anos afastada. Tiger Woods surpreendeu e assumiu uma posição ainda melhor no ranking mundial de golfe. Após 2 anos, o americano voltou a figurar no top 20 dos melhores golfistas do mundo. Em novembro, o ex-número 1 da categoria já tinha subido 8 posições e voltado ao top 50. A dupla formada por Rebeca Cavalcante e Claudirene Sabino derrotou nesta segunda-feira por 2-0 as argentinas Ana Maria Galay e Maria Virgínia Zonta e conquistou a medalha de ouro no vôlei feminino dos Jogos Sul-Americanos de Praia, no Equador. O Mito da Colina fez bonito na festa do craque do Brasileirão de 2011. Além de melhor zagueiro da temporada, Dedé desbancou Ronaldinho Gaúcho e Neymar na preferência popular, conquistando o troféu craque da galera. E o sucesso do jogador extrapola os gramados. Dedé viveu nesta terça-feira um dia de modelo, posando para uma grife esportiva. E é assim, em grande estilo, que o Lance Total sai de campo. A gente volta nesta quarta. Vejo você. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
Milan, New York, and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party. The way I'm disco dancing, I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn